Vamos continuar aqui com essa tarefa de questionar e copiar o preceito legal pertinente à questão. O tema é prisão preventiva e a questão é: quando caberá prisão preventiva? Quando caberá prisão preventiva? Nós vamos olhar aqui no artigo 311, que fala da prisão preventiva. E diz o seguinte, que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, vemos aqui que cabe a prisão preventiva tanto na fase pré-processual, tanto na fase processual penal. Vamos copiar, então. A questão é quando caberá, então caberá tanto na fase pré-processual quanto na fase processual penal. O que garante a prisão preventiva? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Temos aqui garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência de instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em que casos? Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, é necessário atenção para todos esses pré-requisitos, já que se trata de uma medida invasiva à própria liberdade do sujeito, que é a prisão preventiva. Em que casos pode ser decretada a prisão preventiva? A prisão preventiva também poderá ser decretada em casos de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, se descumpriu aqui, por exemplo, aquelas medidas cautelares diversas da prisão, então, são medidas cautelares diferentes da prisão, se aqui aqueles requisitos foram descumpridos, que estão presentes no artigo 319, as medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequência em determinados lugares, proibição de manter contato com determinadas pessoas. Se isso for descumprido, o que pode caber aqui? A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, descumprimento dessas obrigações. Como deverá ser motivada a prisão preventiva? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Quando será admitida a prisão preventiva?
Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, primeiro aqui, a gente olha a prisão temporária. Se não for o caso do rol dos crimes da prisão temporária e esse crime tiver ali uma pena máxima que é superior a 4 anos, então aqui será o caso de prisão preventiva, caso o crime seja doloso, com intenção aqui. E se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Então, quando o delegado de polícia quiser saber se aquele caso cabe aqui uma prisão preventiva e não tiver no rol dos crimes da prisão temporária, aí o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar os antecedentes do sujeito. Se ele tiver sido condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, então é possível a aplicação, nesse caso, de prisão preventiva. 3. Aqui a questão da violência doméstica. Também cabe a prisão preventiva. De qual forma? Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas e de urgência. Então, são esses os casos que vão ensejar a prisão preventiva. Em quais casos é possível a revogação da prisão preventiva? A prisão preventiva o juiz poderá, aqui 316, artigo 316 caput, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, se subsistir ali a falta de motivo para que mantenha essa prisão preventiva, poderá sim ser revogada. De quanto em quanto tempo deverá ser analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, é uma prisão que não é o cumprimento de pena, não tem o cumprimento de pena, portanto, deverá ser revisada de 90 em 90 dias. Em que consiste a prisão domiciliar? A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então, o agente ele vai ficar dentro de sua própria residência, não pode sair dali. Essa será a prisão domiciliar. Em quais casos o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar? Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1, maior de 80 anos, inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave, inciso 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Inciso 4, gestante. Inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Inciso 6,
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, aqui, criança. A criança até 12 anos de idade incompletos. O que entende o STJ sobre o assunto prisão domiciliar para gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos? Então, aqui há uma jurisprudência falando a esse respeito sobre a prisão da gestante. Para o STJ, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei 13.257 de 2006 decorrem indiscutivelmente do resgate constitucional do princípio da fraternidade, Constituição Federal, preâmbulo e artigo 3º. De acordo ainda com o Tribunal Superior, o artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas regras de Bangkok. No caso concreto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente primária e portadora de bons antecedentes, que à época estava gestante e ao tempo do julgamento do Inter possui filho recém-nascido, entendendo-se por isso preenchidos os requisitos objetivos do artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal. Aqui eles falam, então, da aplicação do artigo 318, que fala da mulher gestante como um princípio da solidariedade. E é esse o entendimento da prisão aqui da mulher gestante, possuindo filho recém-nascido. Então, entendendo por isso, preenchido o objetivo do artigo 318, inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar. É necessário provas para que possa ser concedida a prisão domiciliar para aquele que se encontre debilitado. É necessário provas aqui. Vamos ver aqui a jurisprudência. Segundo o STJ, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar, haja vista que não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave, na forma do artigo 318, inciso 2 do Código de Processo Penal. Portanto, é sim necessário a prova que comprove aqui que a pessoa realmente está debilitada, para que assim possa se servir aqui da prisão domiciliar. Então, pessoa extremamente debilitada por motivo de doença, é necessário prova para que possa aqui ser concedida a prisão domiciliar. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar em quais hipóteses? A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que: inciso 1, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Então, aqui são as hipóteses para conceder a prisão preventiva aqui domiciliar imposta à mulher que seja gestante ou mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência. São esses os requisitos: não ter cometido crime com violência e também não ter cometido crime contra o seu próprio filho, ou filha, ou dependente. Quais são
as outras medidas cautelares diversas da prisão. Aí a gente já viu comparecimento em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ter contato com determinadas pessoas. Aí a gente lembra do caso de violência doméstica, tudo isso presente no artigo 319 desse código, que é o Código de Processo Penal. Em quais casos a autoridade policial poderá conceder fiança? Então, vamos agora entrar nas questões que versam sobre fiança. No caso aqui, não será concedida. Então, em quais casos será concedida? Aqui, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, é possível a concessão de fiança. Qual é o prazo para o juiz decidir sobre a fiança? Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, se for uma pena que superior a 4 anos, quem vai decidir e decretar a fiança é o juiz no prazo de 48 horas. Em quais casos não será concedida fiança? Não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui não pode ser concedida fiança. Quem fixará e quais são os limites da fiança? Será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Então, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração, quando a pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350 deste Código, reduzida até o máximo de 2/3 ou aumentada até 1000 vezes. Então, isso aqui vai ser analisado, que é a situação econômica do preso. Como será determinado o valor da fiança? Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final do julgamento. Então, são esses os requisitos aqui. A natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento, que aqui tem uma custa, tem as custas do processo, que também devem ser levadas em consideração. Diante da fiança tomada por termo, quais são as obrigações do fiançado?
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade. Então, aqui, além da fiança, ainda tem obrigações, como comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será ávida como quebrada. São essas as obrigações. Quais são as proibições ao afiançado? O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, são proibições. Não pode mudar de residência sem prévia permissão da autoridade ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar à autoridade. Nos juízos, agora vamos para a próxima aqui. Diante da necessidade de fiança nas delegacias, quais são os procedimentos adotados? Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinada especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Então, aqui tem esse livro especial com abertura e numerado, rubricado nos casos aqui de prestação de fiança. O que consiste a fiança? A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, mas não só o dinheiro. Pode ser pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Tudo isso faz parte da definição do que seja fiança. 61. Como será recolhido o valor da fiança? O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora, federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos dos respectivos conhecimentos. Então, será recolhido por quem? Pela repartição arrecadadora federal ou estadual. Vai ser essa repartição que irá ficar com o valor da fiança. Em caso de prisão em flagrante, quem será o competente para conceder a fiança? Prisão em flagrante. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir o respectivo auto, e em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido, ou autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Então, aqui, prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança à autoridade que presidir ao respectivo auto. Então, a prisão em flagrante normalmente não acontece por meio do mandado. Nesse caso, se não acontecer por meio do mandado, essa prisão aqui, essa fiança, quem será o competente vai ser o quê? Vai ser a autoridade que presidir ao respectivo auto de prisão em flagrante. Será necessária audiência com o MP para concessão de fiança?
Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Então, independentemente da audiência com o Ministério Público. Até quando poderá ser prestada a fiança? Enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Então, enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Na recusa da autoridade policial a prestar fiança, o que poderá ser feito? Então, o delegado de polícia recusou a concessão da fiança. Então, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Então, é necessário que peticionar. Qual a finalidade do dinheiro, objetos dados como fiança? O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Então, é uma garantia que o Estado tem. Quando a fiança será cassada, casos de cassação de fiança, a fiança que reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Então, a fiança que foi concedida aqui indevidamente, fora dos casos que estão aqui regulamentados pela lei, será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, não poderia ser prestada a fiança, porque era um delito inafiançável no caso de inovação na classificação do delito. Então, todas essas são circunstâncias que vão gerar a cassação da fiança. Quando será exigido o reforço da fiança? Quando será exigido o reforço da fiança, vamos encontrar no artigo 340, inciso 1. Quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, inciso 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, ou inciso 3, quando for inovada a classificação do delito. Quando julgar-se-á quebrada a fiança, qual a sanção? Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, inciso 1, regularmente intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Então, ele tem as obrigações e deve cumprir essas obrigações, dentre elas, comparecer quando for intimado. Inciso 2, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Inciso 3, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Inciso 4, resistir injustificadamente à ordem judicial. Inciso 5, praticar nova infração penal dolosa. Então, o sujeito já recebeu esse benefício aqui e ainda pratica nova infração. Então, a fiança é quebrada nesse caso. Quando será perdido na totalidade o valor da fiança, qual fundo será recolhido? Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos. E 343, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor. Então, injustificadamente foi quebrado a fiança, aqui será o que? Se dará como consequência e efeito perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.
Aqui, mas aqui está perguntando quando será perdido na totalidade o valor da fiança. Na totalidade, aqui é a metade, que no caso de quebramento injustificado. Qual fundo será recolhido? Na totalidade, entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado, o acusado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. E o que mais? Qual fundo será recolhido? No caso de perda da fiança, o seu valor deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado será recolhido para onde? Será recolhido ao fundo penitenciário. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, como será concedida a execução? Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil pelo órgão do Ministério Público. Então, aqui, a fiança que for prestada, e qual que é a modalidade? Hipoteca. A execução será o quê? Onde? No juízo criminal? Não, no juízo civil. E através de quem? Do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que acionar e executar onde? No juízo civil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado.